Olha só, como é que a Vale 3 vai te deixar rico? Quanto é que você precisaria investir na Vale para te gerar uma renda passiva que realmente deixasse sustentável ali por ela? Especialmente agora, que se a gente for olhar para como a ação vem performando nesse ano, já é praticamente 21% de queda. Enquanto tem gente chamando a Vale de armadilha no mercado, tem gente chamando de grande oportunidade. Bom, e para que a gente entenda bem o contexto, vamos falar sobre a Vale em específico, porque afinal de contas a gente sabe que ela é uma empresa ligada ao setor de commodity, uma vez que ela trabalha com minério de ferro. Só que é justamente aí que boa parte do mercado enxerga um grande problema na Vale. Falando, inclusive, que é hora de vender a queridinha do mercado. E muito disso está atrelado à queda do preço do minério de ferro, que vem sendo marcada no mercado já há algum bom tempo. E aí, se a gente for olhar para o gráfico do minério de ferro, só esse ano de 2024, o que a gente vê são grandes gaps aqui, inclusive de queda, do início do ano para cá. Inclusive, o mês de junho aqui tiveram quedas bem expressivas na cotação. Por que é que isso está acontecendo? Pela crise imobiliária que a China está vivendo. Afinal de contas, a China é um dos principais países consumidores de aço para a construção civil. Só que como a construção civil está passando por períodos difíceis lá e a Vale exportava muito minério de ferro para lá, com a queda dos preços, a Vale tem uma receita menor, é natural. E para a gente ver essa correlação de forma gráfica, basta a gente olhar para esse gráfico aqui, ó, que mostra a cotação do minério de ferro de 2022 para cá e comparar com a cotação da empresa Vale, que desde 2022 para cá tem uma oscilação muito similar à do preço do minério. Só que mesmo com todos esses problemas, a Vale vem aumentando o dividendo, pelo menos nessa parcial de 2024. Se a gente olha aqui de forma gráfica, o ano de 2023 teve um pagamento de dividendos, pelo menos atualmente, maior do que de 2024. Só que o que acontece é que a Vale só fez um anúncio de dividendos nesse ano aqui em março, que foi de R$ 2,73 por ação. Mas quando a gente vai olhar para o ano passado, ela até fez um outro pagamento de dividendos, só que menor do que esse ano. R$ 1,82 por ação de dividendos e 29 centavos de juros sobre capital próprio, que ainda tem imposto de renda, vai descontar um pouco. Ou seja, menor do que o pagamento que ela já fez na parcial desse ano. Ela ainda tem os outros anúncios que ela costuma fazer em agosto e em novembro para fazer em 2024. E quando a gente vai olhar para as recomendações do mercado, a Vale 3, há não muito tempo atrás, foi a ação preferida dos analistas mais indicadas para quem pensa em dividendos. Inclusive, por essas e outras, em uma consultoria de investimentos recente que a gente fez aqui no Clube do Valor, um dos investidores chegou com uma carteira muito parecida com essa, ó, com várias ações que ele estava acumulando ali, muito sem saber o porquê que estava fazendo aquilo, mas o fato é que 14% da carteira dele era somente em Vale, ele tinha R$111 mil naquela ação. E o fato é que naquele momento ele não sabia se ele tinha que comprar mais, se era a Vale que ia deixar ele rico, ou se era o composto das ações dele, ou muito menos, não sabia se era a hora de vender esse ativo, se era para comprar mais Taesa, por exemplo, que ele só tem R$3 mil da carteira nesse outro ativo. E para ser honesto com vocês, isso aqui é muito mais comum do que você imagina. Semanalmente a gente conversa com centenas de investidores que não têm clareza ainda qual é a melhor forma de selecionar ativos, sejam ações, sejam fundos imobiliários ou qualquer outro da carteira deles. Inclusive por isso que se você quer a minha ajuda do Ramiro e do Clube do Valor para te ajudar a investir melhor, investir junto conosco, você precisa participar da nossa consultoria gratuita, um espaço aberto onde a gente vai olhar para a tua carteira durante uma hora com a ajuda de um dos nossos especialistas de investimentos para te mostrar como uma boa estratégia pode acelerar o teu processo para a tua liberdade financeira. Inclusive te dando um plano para que você nunca mais fique na dúvida se é hora de comprar, se é hora de vender um ativo. E ao longo dessa semana mesmo, a gente recebeu um feedback de um dos investidores que participou de uma consultoria como essa, comentando que foi bem bacana, principalmente para quem não tem tempo para focar na evolução do patrimônio e acompanhar o mercado financeiro. São somente 7 vagas para quem está vendo esse vídeo. Para se inscrever, clica nesse link que vai aparecer aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. E aí, beleza, por que a gente está dizendo então que a Vale 3 vai deixar muita gente rica? No caso do investidor que a gente citou aqui, que tem R$111 mil alocados na Vale 3, por exemplo. Esse cara tem R$111 mil mais ou menos alocados na Vale, no preço atual de R$ 61,21 da empresa, a gente está falando que ele tem atualmente 1.813 ações da empresa Vale. Ou seja, só no ano passado, em que a Vale pagou R$ 6,08 por ação, esse investidor aqui recebeu em um ano R$ 11.023 de dividendos da Vale. Isso aqui dá menos de R$1.000 por mês. Então, muito provavelmente, não é com esse ativo somente que esse cara vai ficar rico. Agora, se a gente olhar para um histórico mais longo da cotação da Vale, o que é que a gente pode enxergar, por exemplo? Que num período ali entre 2010 até 2016, por exemplo, o que aconteceu é que as ações da Vale chegaram a valer R$60, R$70, por exemplo, mas que em um período longo de tempo, de praticamente 5 anos aqui, a gente viu a cotação da empresa cair aos poucos, chegando a valer cerca de R$5, R$6 aqui no pico da crise de 2016. Tá, Felipe, mas o que é que isso tem a ver com as pessoas ficarem ricas com a Vale? É que imagina um investidor que teve um período aqui de basicamente 6 anos
para conseguir comprar cada vez mais ativos da Vale durante todo esse período e por um preço cada vez mais descontado. Esse cara teve a oportunidade de acumular ações nesse período para depois, quando esse ciclo de alta aqui aconteceu e as ações passaram a valer cerca de 110, 120 reais, esse investidor conseguiu ganhar muito mais dinheiro. E aí, se você para observar comigo o que é que está acontecendo aqui novamente, a gente vê um período em que a Vale está praticamente de lado no período de 2020 para cá, ou seja, há basicamente 4 anos. Então é justamente em momentos como esse que os investidores, na verdade, estão ficando ricos, só que sem perceber. Agora, qual é a dificuldade disso tudo? É saber se a Vale é mesmo o melhor ativo para você investir durante anos e anos seguidos e principalmente só ele você vai investir nesse tempo inteiro? Porque afinal de contas, se a gente olhar para o gráfico do índice Bovespa nesse mesmo período, a gente vai ver um padrão muito similar ao da Vale, onde por mais de 6 anos aqui o índice caiu aos poucos, e é o que a gente basicamente está vendo de 2021 para cá também. A cotação do índice Bovespa praticamente de lado. Então, o que seria do investidor que não comprou somente uma ação específica, mas que tinha uma estratégia para comprar as ações que mais pagam dividendos na bolsa? Como é o caso da estratégia máquina de dividendos, que a gente chama de MD aqui nessa planilha que você está vendo. O fato é que, se a gente olhar para os últimos 10 anos, de 2014 até aqui, a rentabilidade da estratégia, já descontando a inflação, foi de 10,8% ao ano. Ou seja, para uma pessoa que investiu 850 mil reais há 10 anos atrás, hoje esse investidor teria quase 4 milhões e 200 mil reais, com uma renda passiva estimada mensalmente de mais de 20 mil reais. Se a gente for considerar só dividendos, foram mais de 13.500 reais recebidos por esse cara. Isso sem contar nenhum aporte feito nesses últimos 10 anos. Somente o dinheiro rendendo lá numa boa estratégia de investimentos, que comprovada que já rendeu no passado. Ah, Felipe, mas eu teria um aporte muito maior para fazer há 10 anos atrás. Beleza, imagina um cara que colocou ali 2.550.000. Esse investidor viu o patrimônio dele ser transformado em mais 12 milhões e meio de reais, ou seja, basicamente 6 vezes de multiplicação em 10 anos, com uma renda mensal de dividendos muito aproximada a 40 mil reais nesse período. E contando a valorização das ações, 60 mil reais de renda passiva por mês. Esse aqui foi um resultado muito mais expressivo do que qualquer ação isoladamente, porque a estratégia, o combo das ações, costuma performar mais por termos de diversificação e por te mostrar sempre qual é a ação certa para comprar, qual é a ação certa para vender. Se você quiser conhecer 7 das 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa, que é a mesma estratégia que eu te mostrei nessas simulações, você pode baixar o e-book que te explica não só isso, mas também como a estratégia funciona. É só clicar nesse link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. E aí eu te mostrei tudo isso e fica a pergunta, será que a Vale 3 sozinha vai te deixar rico? Olha, ela até pode, mas existem caminhos mais seguros e muito mais rentáveis para você fazer isso. O que vai te deixar rico de verdade é uma boa estratégia que você siga por bastante tempo para que os juros compostos trabalhem para você. Inclusive, se você quiser conhecer outras 3 ações que estão pagando muitos dividendos nesse mês que você está vendo esse vídeo, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que já está gravado. Eu vou te esperar lá.